impressão que estamos vivendo o tempo onde a verdade incomoda. Olha o que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Sim, estamos vivendo esse tempo. Esse texto, ele é tão atual como foi nos dias em que Paulo escreveu a carta para Timóteo. Estamos vivendo o tempo onde a verdade incomoda. O versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, apresenta uma previsão inquietante e nos causa inquietude sobre o momento da história da igreja onde as pessoas rejeitarão a sã doutrina em favor de ensinamentos que satisfaçam suas paixões, os seus desejos pessoais. Paulo, escrevendo a Timóteo, destaca que, embora a verdade bíblica seja saudável e vital para a vida cristã, haverá então um desvio generalizado para doutrinas que agradam a carne, os desejos do coração humano. E o uso de falsos mestres aqui sugere que este desvio não será por falta de ensino, meus amigos, mas por um ensino que se ajusta às preferências pessoais. Assim, a exortação de Paulo serve como um alerta para cuidar da pureza doutrinária e para a resistência contra os ímpetos de desvio espiritual. Ele usa metáforas como coceira nos ouvidos para descrever que as pessoas serão atraídas por mensagens que não confrontam mais os seus pecados, mas que as confortam em suas falhas, que as colocam num lugar cômodo, onde elas se sintam confortáveis, mesmo cometendo erros que desagradam o coração de Deus. A escolha individual, cercar-se de mestres, reflete uma falta de compromisso com a verdade e um desejo de atender a interesses próprios, perpetuando uma crise de fé que resulta em um baixo padrão moral dentro da comunidade cristã. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje e que tem causado inquietude no coração de muitas pessoas que estão em busca da verdade, que estão olhando muitas vezes para o comportamento das pessoas, para a forma em que elas estão expressando a sua fé e não conseguem encontrar verdade em suas palavras. Meus amigos, estamos vivendo esse tempo onde a verdade ela é relativa, onde a imagem ela é mais importante do que o caráter, onde o testemunho ele já não é mais tão importante assim. A imagem se tornou mais importante do que um testemunho de verdade. Paulo, quando ele nos convida a servir a Deus, ele também nos coloca princípios fundamentais para que isso se torne uma verdade em nossas vidas. Por exemplo, quando ele fala a respeito daqueles que querem servir a Deus em sua casa, ele diz que é necessário que eles sejam marido de uma só esposa, de uma só mulher, não sejam dados ao vinho, que eles tenham seus filhos em ordem, que os seus filhos estejam em disciplina, obedientes ao Senhor, e que eles tenham um bom testemunho com os de fora. Esses valores me parece que estão sendo perdidos com o passar do tempo, mas a palavra de Deus é bem clara. O caráter é mais importante do que as luzes de um palco, é mais importante do que a entonação da nossa voz, do que a imagem que nós tentamos mostrar para o mundo ao nosso redor. Muitas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas. E o que significa essa expressão hipócrita? É que eles tentavam demonstrar ou mostrar aquilo que eles na verdade não eram. Eles colocavam leis e regras pesadas, doutrinas pesadas sobre os ombros do povo. Jesus disse que eles não ajudavam a carregar o fardo nem com um dedo. E o povo carregava um fardo pesado de ordens humanas, doutrinas humanas. Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcros caiados,
Por fora aparentavam algo bonito, belo, respeitoso, mas por dentro só havia morte, cheirava mal. O Senhor nos convida nesse tempo para sermos esta geração que luta pela verdade, que guarda a verdade, que persevera na verdade, aonde a palavra de Deus é a verdade e nós não excluímos aquilo que nos desagrada, aquilo que traz um desconforto em nosso coração. Nós encaramos esta verdade, nós trazemos essa verdade para nós mesmos. Nós não vemos a palavra de Deus como um manual de como nós devemos orientar as pessoas a fazer as coisas. Nós não olhamos para a palavra de Deus e olhamos para as pessoas para tentar esquadrinhar nas pessoas aquilo que elas devem ser e o que elas devem fazer. Não. Nós olhamos para a palavra de Deus como um espelho que nos esquadrinha, que sonda o nosso coração e nos mostra aquilo que é necessário ser transformado em nós. Mesmo que isso custe caro. Mesmo que isto custe uma reputação que, na verdade, muitas pessoas nunca tiveram, é apenas palha, coisas superficiais, humanas, que não têm valor eterno. O Senhor está nos chamando para sermos guardiões da verdade, aqueles que perseveram na verdade, que amam a palavra de Deus, não a doutrina humana, mas a doutrina que o Senhor nos traz através da sua palavra. Famílias posicionadas na verdade, maridos, esposas, pais, mães, filhos, posicionados na verdade, guardiões da verdade. Esse é o nosso chamado. Se a verdade incomoda, se muitos estão procurando, estão com coceiras no ouvido, procurando, navegando aqui e ali, buscando acolá ali em todos os lugares, ouvir aquilo que querem ouvir e não aquilo que precisam, o Senhor dará conta de cada uma dessas pessoas, como Demas, no texto onde Paulo fala que ele amou esse presente século, ele amou este mundo e o deixou. O Senhor dará conta daqueles que estão em busca daquilo que massageia o seu ego, mas o Senhor irá nos dar graça, poder, autoridade e unção quando estivermos fundamentados na sua verdade, que é a sua palavra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. E se esse vídeo abençoou sua vida, contribuiu com a sua fé, edificou o seu coração, deixe aqui o seu like. Você também pode deixar aqui nos comentários. Você também tem percebido que a verdade incomoda nos dias de hoje? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.